Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Olha só, estou hoje aqui iniciando mais um dia de aula. Como nós já vimos outros dias também, eu estou aqui na minha casa e você está aí na sua, né? Eu espero que vocês estejam se cuidando para que logo, logo a gente possa estar junto novamente, tá bom? Hoje nós vamos estudar geografia. Olha só que legal. E nesse nosso novo livro, nós temos um assunto muito interessante. Nós vamos aprender a orientação espacial, ou seja, nós vamos aprender a nos orientar no espaço, a nos localizar, a localizar objetos, a localizar pessoas, na verdade, a localizar direções, lugares. E isso nós vamos aprender a partir do nosso corpo. Olha só que interessante. Primeiro, vamos pegar o nosso livro? Você vai pegar o seu livro e vai abrir lá em geografia. Geografia, como nós já vimos no nosso livro anterior, ele tem a beirinha vermelha. Isso, tem a beirinha vermelha. E você vai abrir nesta página aqui, ó. Abra nessa página aqui o livro de vocês, tá bom? Vamos observar essa imagem? O que nós temos aqui nessa imagem? Nós temos algumas crianças e essas crianças, elas estão fazendo algo. Onde será que elas estão? Esse local que elas estão parece ser um parque, não é verdade? Olha só que legal, um parque, tem até um cachorro. O que essas crianças estão usando? A criança que está de óculos e a criança que está em uma cadeira de rodas. O que elas estão usando, crianças? Elas estão usando um mapa. Olha só, o mapa é uma maneira de nos localizarmos, é uma maneira de encontrarmos os lugares. Quando você quer ir para um lugar que você não conhece, geralmente, para sabermos a direção desse local, a localização, nós usamos um mapa. E essas crianças estão aqui, olha, mostrando um mapa. E parece ser o mapa do parque ou o mapa da cidade. Temos também uma menina, que ela está bem aqui no cantinho próximo ao cachorro. Essa menina, ela tem um aparelho na mão. Vocês sabem como é o nome desse aparelho? O nome desse aparelho é bússola. E nós vamos aprender também sobre esse aparelho, que é um aparelho que ele vai nos direcionar. Só que mais à frente também tem uma menina de costas. O que será que ela está fazendo? Ela está de braços abertos. Essa menina, ela está se localizando a partir do próprio corpo. E mais à frente nós vamos aprender também a nos localizarmos a partir do nosso corpo. Vamos virar a página? Como nós vimos na página anterior, eu falei para vocês que nós vamos utilizar o nosso corpo para nos localizarmos. E olha só que interessante, o nosso corpo, ele é também um instrumento de localização. Mas como é que eu vou conseguir me localizar a partir do meu corpo? Vocês lembram que nós estudamos, sempre estudávamos na sala de aula, as direções? Por exemplo, qual é o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo, a nossa perna direita, nossa perna esquerda, a direção para cima e a direção para baixo. Vamos ver se você lembra as direções? Primeiro pegue um lápis de escrever. Agora nós vamos colocar este lápis embaixo do seu caderno. Colocou o lápis embaixo do caderno? Agora, pegue este lápis e coloque em cima do seu caderno.
Isso. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Pegue este lápis com a sua mão direita. Você lembra qual é essa mão direita? É a mão que você usa para escrever. A mão que você usa para segurar a colher para você comer. Lembrou qual é a mão direita? Ah, tia, mas eu não uso a minha mão direita para escrever. Eu uso a minha mão esquerda. Então, você vai pegar o lápis primeiramente com a sua mão direita, tá bom? Mesmo não sendo a mão que você usa para escrever. Você vai pegar com a mão direita, porque essa é sua mão direita, tá bom? Agora, você vai pegar este mesmo lápis e vai colocar na sua mão esquerda. A mão esquerda é aquela mão que alguns coleguinhas da nossa sala escrevem, que é com a mão esquerda. Só que a maioria de nós não conseguimos escrever com a mão esquerda. Vocês lembram que nós fizemos uma atividade lá em artes, que nós tínhamos que desenhar algo com a nossa mão esquerda e depois nós tínhamos que desenhar algo com a nossa mão direita? Vocês viram como foi um pouco difícil para quem não escreve com a mão esquerda de fazer o desenho com esta mão? Pois é. Então, essa aqui é a nossa mão esquerda, tá bom? E essa é a nossa mão direita. A nossa mão direita é a mão que nós escrevemos e nós usamos para segurar a colher para comer. Isso. Então, já que nós lembramos agora o que é direita, o que é esquerda, o que é em cima, o que é embaixo, nós vimos que esses são algumas orientações para que a gente se direcione, para nós termos noção do espaço em que nós estamos. Por exemplo, eu posso ver algo que está à minha frente, assim como também eu posso ver as coisas que estão atrás de mim. Daqui a pouco a gente vai aprender também como se localizar utilizando essas direções: à frente, atrás, à direita, à esquerda, tá bom? Vamos voltar para o nosso livro didático agora? Você vai abrir o seu livro lá na página 4 de Geografia para continuarmos a atividade. Primeiro, olha, dê uma olhada bem aqui no cantinho do livro de vocês. Nós temos esse símbolo aqui. Nesse símbolo, você pode pedir para o papai ou para a mamãe usar o celular lá no aplicativo da realidade aumentada, que a gente consegue observar essas 3 imagens aqui de uma maneira diferenciada, tá bom? Ó, vamos lá observar essa imagem. Primeiro me diga uma coisa, que local é esse? Hein? Isso é uma praia, olha só que legal! Você gosta de praia? Ah, eu também gosto muito de praia, é muito interessante a praia, na verdade. Olha só, primeiro vamos observar o que vocês viram. Tem alguma coisa diferente no céu nessas 3 imagens? Dê uma olhadinha, veja se tem algo diferente ou se está tudo igual nessas 3 imagens. Isso, o céu, ele está diferente. A posição do sol, ela não é a mesma. O sol está em posições diferentes. Agora vamos dar uma observadinha lá na areia da praia. Tem alguma coisa diferente na areia da praia? Isso mesmo. Ela também tem algo diferente. Olha só, a posição da sombra e do menino não é a mesma nas 3 imagens. Ele está em posições diferentes. Mas, na opinião de vocês, por que isso aconteceu?
Por que que está em posições diferentes? Vocês sabem me dizer? Olha só, a posição da sombra na areia, ela está diferente porque o sol está em movimento. E o nome desse movimento que o sol está fazendo é o movimento aparente do sol. Mas vocês sabem por que o nome é movimento aparente do sol? Vocês lembram que nós estudamos lá no nosso livro anterior? Mas tia, o sol ele se movimenta? O sol se movimenta, crianças? Não, o sol não se movimenta, o sol não sai do seu lugar. É a Terra que gira em torno do sol, não é verdade? Ah, então como é que aqui o sol está se movimentando então, tia? Esse nome é que nós chamamos de movimento aparente do sol, porque aparentemente o sol ele se move, mas apenas para nós. O sol ele não sai do lugar, mas para nós parece que ele está saindo do lugar, que ele sai de um lugar para o outro. Mas na verdade, quem está fazendo isso é a Terra. A Terra é que está se movimentando. Vocês lembram disso? Que a Terra ela faz dois tipos de movimento. Ela gira em torno dela mesma e ela gira também em torno do Sol. Então, vamos lá, continuidade. Agora, vamos observar nessa imagem aqui. Nessas três imagens, tem algo que não estava presente em nenhuma delas antes? Vamos dar uma olhada? Procurem e me digam se tem algum objeto que está em apenas uma dessas imagens. Isso, vocês encontraram? Circulem aí a estrela do mar. Agora me digam uma coisa. Vocês já pensaram e vocês lembram também que agora, no momento que nós estamos agora, na nossa casa, que está aparecendo o sol pra gente, que está claro, enquanto está dia pra gente, do outro lado da terra é noite? Vocês sabiam disso? Que enquanto nós estamos aqui acordados, estudando, do outro lado do planeta Terra, aqui ó, do outro lado do mundo, é noite. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só, nós temos na Terra, vocês lembram que enquanto a Terra está girando em torno dela mesma e em torno do Sol, parte da Terra está sendo iluminada, não é verdade? Vamos relembrar isso? Então, crianças, enquanto a Terra está fazendo o movimento de rotação, que é o movimento em torno dela mesma, girando em torno dela mesma, a gente pode observar que há dois momentos. Momento em que o Sol está iluminando um lado da Terra e o outro lado não está sendo iluminado. Então, quer dizer que deste lado que está sendo iluminado agora é dia. E o lado que não está sendo iluminado é a noite. Então, como nós vimos no vídeo, de um lado da Terra, enquanto de um lado da Terra é dia, do outro lado é noite, porque não está sendo iluminado pelo Sol. E isso acontece por conta do movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz quando ela gira em torno dela mesma, o movimento de
rotação. Agora vamos lá para a página 5 do nosso livro de geografia. Vamos aprender mais sobre o movimento aparente do Sol, aquilo que nós acabamos de conversar. Vamos nos aprofundar um pouco mais agora. Olha só, durante o dia, o Sol ele pode ser observado em diferentes posições. Como vocês viram, pela manhã, o Sol, como vocês viram aqui nessa imagem, olha só como ele está em uma posição, aqui. Quando é meio-dia, olha, ele está em outra posição. E à tarde, antes dele desaparecer, ele está em outra posição. E isso é possível justamente pelo movimento de rotação. Porque enquanto nós estamos aqui, olha, no Brasil, sendo iluminados pelo dia, pela luz do sol, né? Enquanto nós vamos fazendo esse movimento aqui, que dura 24 horas, nós estamos vendo menos o sol. E por isso o sol vai desaparecendo. Só que pra gente parece que o sol está se movimentando, porque nós não percebemos que a Terra está se movendo. Esse movimento da Terra, ele não é perceptível pra gente, não fisicamente na Terra, somente se observarmos o céu. Então, quando amanhece, o sol ele surge lá no horizonte e no final da tarde acontece o pôr do sol, que chamamos esse ciclo natural de movimento aparente do sol. Olha só, como eu já disse para vocês, este nome é movimento aparente porque o sol não está realmente se movimentando. Ele apenas parece que está se movimentando, mas na verdade quem se movimenta é a Terra. Isso mesmo, quem se movimenta é a Terra. Agora, olha, vamos observar essa imagem bem aqui deste menino. Olha só o que ele está dizendo, que olha o sol, ele está no horizonte. O sol está lá aparecendo no horizonte. A minha escola fica naquela direção. Então, o meninozinho aqui, ele conseguiu se localizar a partir do sol. Ele observou que o sol está no horizonte e que a escola dele também fica naquela direção. Ou seja, ele usou o sol para perceber a direção da sua escola. Bem, como nós vimos nesse pequeno vídeo, o Sol aparentemente está se movimentando, mas como nós já sabemos, o Sol ele não se move do lugar. O que se move é a Terra. E enquanto o movimento de rotação está acontecendo, isso nos possibilita que possamos ver o Sol em diferentes posições. Veja só. O Sol, ele sempre surge de uma direção que nós chamamos de leste. Leste é onde o Sol nasce, onde o Sol aparece. É onde nós começamos a enxergar o Sol quando ele vai aparecendo. Quando dá meio-dia, nós podemos ver o Sol de cima, é como se ele estivesse bem em cima da gente.
E quando está chegando lá no final da tarde, que o sol está desaparecendo, está se pondo, essa direção é chamada de oeste, ou seja, o sol ele surge no leste e se põe ao oeste. Essas são as duas direções em que o sol nasce e o sol se põe. Então vamos lá comigo, quero saber se vocês realmente estão prestando atenção. O sol nasce no... Isso, o sol nasce no leste. E o sol se põe onde? No oeste. Muito bem. Então, olha só. Vamos agora observar essa imagem aqui da página 6. A imagem da página 6. Nós temos aqui uma adivinha. Veja só, vamos ler essa adivinha comigo? O que é o que é? Ando sempre acompanhada, passo na água sem ficar molhada. Sou mais fina que papel, nem 1000 pessoas conseguem me levantar. Sou a... Quem será? Vamos olhar essa imagem aqui. O que eu tenho nessa imagem aqui? Eu tenho a sombra de uma menina. Então, quem será que a gente não consegue pegar, não consegue levantar e ela é mais fina que um papel? Ela passa na água e não se molha. Isso mesmo, é a sombra. Vamos escrever a palavra sombra. Olha só a palavra sombra. Vamos escrever respondendo essa adivinha. Dê uma pausa para que você consiga escrever a palavra sombra. A palavra sombra começa com a letra... Isso mesmo, começa com a letra S, de sapo, de sapato, né? Sombra. Agora, crianças, olha só. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a sombra, elas se formam quando a luz encontra algum obstáculo? Vamos fazer essa experiência? Você vai pegar um objeto pequeno, tá bom? Você vai pegar um objeto pequeno e você vai colocar em um local escuro. Você vai pedir para a mamãe ou para o papai uma lanterna, pode ser do celular ou pode ser uma outra lanterna. E você vai focar primeiro no local sem nenhum objeto. E depois você vai focar a lanterna neste objeto, tá bom? E você vai observar o que aparece quando você coloca um objeto atravessando a luz. Mas vamos assistir esse pequeno vídeo para vermos como é que isso acontece? Ação de sombras. A luz se propaga somente em linha reta. Se ela for bloqueada por algum objeto opaco, áreas escuras chamadas de sombras serão formadas. Quanto mais próximo o objeto estiver da fonte de luz, maior será sua sombra. Objetos transparentes permitem que a luz passe através deles. Então, crianças, como nós acabamos de ver nesse pequeno vídeo, né, as sombras elas são formadas, elas são produzidas a partir de um objeto que está na frente da luz. Olha só que legal! Agora vamos lá aqui para esta parte aqui da nossa atividade que diz o seguinte: lápis na mão. Aqui você vai abrir este pé de cor aqui, tá bom? E você vai fazer um joguinho que está aqui. Esse jogo é muito interessante, tá bom? Dê uma pausa que eu vou lhe esperar aqui, tá bom? Já voltou? Você gostou desse jogo? Muito interessante, né? Muito legal. Descobrir as sombras de cada objeto. Você conseguiu realizar?
Muito bem. Então, olha só. Vamos ler essa questão aqui? Diz o seguinte: você já passou o dia no parque e observou que, com o passar das horas, a sombra dos brinquedos mudou de lugar? Isso acontece por quê? Vamos observar aqui, olha, nessa primeira imagem aqui, nós temos o sol deste lado, né, que está produzindo a luz, e aqui eu tenho um escorrega. Olha só o que está acontecendo, a sombra, ela está indo do lado oposto ao sol. E bem aqui nessa segunda imagem, nós temos o sol aqui em cima, que é meio-dia, e bem aqui embaixo, olha só, nós temos o escorrega-bunda. Só que no escorrega, a sombra está do mesmo jeito que na primeira, pela manhã? Não. Como o sol está em cima, a sombra está em baixo, porque tem um objeto aqui na frente. Não é verdade? Agora vamos observar na última imagem. Olha o sol onde está. O sol já está para o oeste. E aqui ele está no mesmo local. Só que a sombra agora, ela está do lado oposto, do lado contrário ao sol. Isso quer dizer, então, que se o sol está do leste, a sombra estará para o oeste, do lado oposto. Se o sol está no oeste, a sombra estará para o leste, ou seja, estará do lado oposto. Muito bem. Agora vamos descobrir por que isso acontece? Me respondam aí. Lá embaixo eu tenho 2 quadradinhos. No primeiro diz o seguinte, que isso acontece porque o Sol está se movimentando ao redor da Terra. Isso é verdade, crianças? O Sol se movimenta ao redor da Terra? Não, o Sol não se movimenta ao redor da Terra. Vamos ver a segunda opção? Diz o seguinte, o planeta Terra faz o movimento de rotação, que resulta no movimento aparente do Sol. Isso é verdade, crianças? Sim, isso é verdade. O movimento de rotação ocasiona o movimento aparente do Sol. Isso quer dizer que o Sol não está se movimentando. Então, crianças, o que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos sobre o movimento aparente do Sol. E como o próprio nome já diz, é um movimento aparente, não é verdade? Ou seja, o Sol não está se movimentando, não é? E hoje também nós percebemos que a sombra, ela é produzida a partir de um objeto que está na direção da luz, está na frente da luz. Você pode fazer essa experiência em casa. De manhã cedinho, quando você acordar, você pode observar onde é que o sol está nascendo. Aí você vai descobrir em que direção fica o leste, porque o sol sempre surge no leste. Então, quando você acordar, que você vê o sol, você vai apontar o seu braço direito para onde nasce o sol, quando você observar o sol, tá bom? E ao meio-dia, você vai observar o sol novamente. E você vai perceber que o sol ele estará em sua direção acima. E quando for umas 6 horas da tarde, estiver terminando a tarde já, você vê o sol novamente. Para onde o sol está se pondo, e você vai descobrir onde é que fica o oeste. O oeste, ele fica sempre onde o sol se põe. Então, você vai direcionar o seu braço esquerdo para o oeste, onde o sol se põe. Então, quer dizer que eu posso direcionar o meu braço direito ao leste e descobrir que o sol se põe ao leste. E posso direcionar o meu braço esquerdo para o
oeste, ou seja, estão de lados opostos. Olha só, o meu leste e o oeste estão de lados opostos. E eu vou descobrir que o sol nasce de um lado e o sol se põe do outro. Muito bem. Vou deixar esse desafio para vocês fazerem para mim, tá bom? Até mais. Beijo.